o presidente Lula vai receber no Palácio do Planalto Juliana Brizola. Está marcado para as 18 horas, uma reunião dos dois. O presidente quer conhecer a Juliana. E o que se diz nos bastidores é que um eventual movimento de Lula em favor de Juliana do PDT vai depender muito da performance dela nessa reunião. Se ela for bem, se ela cativar o presidente, se ela convencer que tem condições políticas, partidárias, né, pessoais, de encampar e liderar essa campanha, cresce muito a pressão para que o Lula faça dê um comando ao PT gaúcho de abrir mão da candidatura. Pela primeira vez seria isso, né? E a gente tem aqui uma aliança encabeçada por Juliana Brizola, do PDT. Tá, eu até quero entrar daqui a pouquinho mais no detalhe aí da Juliana Brizola. A gente até viu uma foto ali rapidamente, depois a gente põe de novo dela com o Paulo Pimenta, aí, que é uma liderança importante. Uma foto eloquente. Do PT. Mas para fechar aqui a parte do Edgar Preto, especificamente, ele pode não haver uma definição com relação à cabeça de chapa, né? Mas em termos de maior representatividade hoje dentro do PT para eventualmente ser um candidato a governador ou a vice, é Edgar Preto. Não veio nenhum outro nome, né, nesse meio tempo. O nome é dele, é consenso, está pacificado no partido. Isso foi uma escolha, inclusive, do diretório sem contestações. Ele está trabalhando para ser candidato, está planejando sair da Conab agora até a metade de março. A Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento, da qual ele é presidente desde o início do governo Lula. Está se organizando, montou uma caravana para percorrer o estado para formular o plano de governo. E no PT do Rio Grande do Sul não há uma disposição de derrubá-lo. Pelo contrário, o PT acha que é o maior partido, por isso reivindica indicar a cabeça de chapa. Nunca na história deixou de ter candidato a governador. A questão é que a negociação é nacional. O PDT nacional apoia o PT em 17 estados, reivindicou o apoio em 3, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, sendo que o Rio Grande do Sul foi apresentado como prioridade. Por quê? Porque os pré-candidatos a governador em Minas Gerais e no Paraná são cristãos novos no PDT, eles recém entraram no partido. No Rio Grande do Sul não, Juliana Brizola fez toda a carreira política, trajetória no PDT e é uma Brizola. Portanto, é essa negociação nacional que sim, tem potencial de fazer o Partido dos Trabalhadores abrir mão da candidatura para apoiar a Juliana Brizola aqui no Rio Grande do Sul. Hoje está chegando no Rio Grande do Sul um nome do marketing político nacional para conversar com a direção do PT, para trabalhar já as linhas estratégicas da campanha. O PT já está escolhendo lugar para montar o comitê. Então, como bem disse o Paulo, o PT está fechado com o Edgar Preto, não aceita, né, a direção nacional, fora alguns elementos representativos, mas como, por exemplo, o ex-ministro Tarso Genro, secretário-geral do PT Nacional, Henrique Fontana, ex-deputado, são nomes que vêm com mais simpatia a aliança com o PDT, mas o PT está fechado em torno de Edgar Preto. O problema é vir um comando nacional de Lula, do Edinho Silva, que se reuniu com o Lupe semana passada. O Carlos Lupe na jogada também tem peso aí nessa negociação. Muito peso. Ele que tem feito esse lobby. É muito próximo ao Lula, né? Então, e a Juliana. Aqui dentro do PDT gaúcho também há resistência. Tem gente do PDT do Rio Grande do Sul que não quer uma aliança com o PT. Mas esse comando vai vir nacional dos dois partidos, tanto do PDT nacional como do PT nacional. Vai vir não, né? Porque assim, se há um alinhamento nacional do PT com o PDT e de que isso se reflita nos outros estados, imagino que os dois partidos devam conversar e ver quem que está mais forte. É como a gente falou há pouco do Zucco e do Kovács, ou do Zucco e do Partido Progressista. O principal argumento é de que Juliana Brizola atrai para a candidatura o voto do eleitor de centro, que não vota no Edgar Preto, que não votaria, teoricamente, Edgar Preto no PT. E no sábado houve um evento de aniversário do PT em Salvador. O presidente Lula discursou e foi muito simbólico o discurso dele. Ele falou isso: a gente tem que fazer alianças mais pragmáticas, nós temos que nos aproximar do centro. O presidente Lula está fazendo esse movimento nacionalmente, nós vamos falar disso depois, e soou como um recado aqui para o Rio Grande do Sul, né, onde há essa ação mais refratária do PT a uma aliança com o PDT. Sobretudo porque o PDT apoiou o governo Leite, esteve no governo, né, nos últimos 4 anos. Está no governo, exatamente. Está no governo. Pode até botar aqui já a foto da Juliana Brizola, porque o Schaffner falou aqui dos trunfos, né, do PDT, de poder atrair esse eleitorado do centro. Mas atualmente, pensando em vitória da aliança, é o desempenho nas pesquisas, que a Juliana ela tem um desempenho muito melhor do que o Preto, né? E ver como uma escolha interfere na outra. Eu falava hoje com um líder do MDB aqui no Rio Grande do Sul,
E ele acredita no seguinte, que se o PT apoiar a Juliana Brizola, o cenário fica mais difícil para Gabriel Souza, justamente por isso, porque ela disputa uma fatia desse voto mais ao centro, embora ela seja de centro-esquerda, tenha uma identificação com esse campo mais progressista, mas ela consegue trazer esse voto mais de centro, o que dificultaria ainda mais o caminho para Gabriel Souza. A gente lembra, na eleição para a Prefeitura de Porto Alegre, Juliana fez 20% dos votos, e uma parte desses votos não foi para Maria do Rosário, foi para Sebastião Melo. Tem uma pesquisa do MDB de Porto Alegre que aponta que entre 35% e 40% das pessoas que votaram em Juliana no primeiro turno foram para Sebastião Melo no segundo. Ou seja, é um eleitor que transita pelo meio do caminho. E é esse eleitor que ela teria potencial de tirar uma parte também de Gabriel Souza. E essa é a plataforma que elegeu Eduardo Leite em 2022 e que Gabriel tinha como bandeira para 2026. Tentar crescer como alternativa de centro, quebrando a polarização. O que Gabriel esperava? A gente vai ter Zucco na direita e Edgar Preto na esquerda, e eu vou surgir como surgiu o Leite em 2022, pregando um discurso moderado, de unificação, de harmonização, de quebra de polarização política. Quando entra Juliana Brizola, praticamente tira esse discurso de Gabriel Souza, né? Coloca de novo, Mari e Rafa, a foto da Juliana com o Pimenta ali, que o Fábio até fez uma referência da simbologia, né, do que essa imagem mostra uma relação muito amistosa, né, entre os dois lados. Isso foi o aniversário de Brizola, teve um ato no centro de Porto Alegre, ali ao lado do Palácio Piratini, onde tem uma estátua de Leonel Brizola. No ato, na véspera, compareceram o ex-ministro Tarso Genro, o secretário nacional Henrique Fontana e acho que a deputada Estela Farias, né? E foi uma visita de cortesia, né, em memória de Leonel Brizola. No dia seguinte, isso foi em Capão da Canoa, foi no litoral gaúcho, uma segunda homenagem, na presença de Carlos Lupe também e de Juliana, e chamou muita atenção a presença de Paulo Pimenta, porque Paulo Pimenta se deslocou de Porto Alegre até o litoral para dar um abraço, pousou para a foto, essa foto circulou nos grupos do PT, causando até um estranhamento, para não dizer até uma certa revolta, assim, porque foi um ato mais firme de simpatia com a candidatura, com a aliança dos dois partidos. E isso simboliza o que é a realidade no entorno de Paulo Pimenta, que acredita que uma aliança com Juliana Brizola seria um fator importante para que ele consiga se eleger senador. Pimenta será a aposta do PT para o Senado aqui no Rio Grande do Sul, e ele acredita que trazendo o PDT no interior do estado ajudaria a Pimenta a se eleger para o Senado Federal. A Ângela Gomes, ela fala aqui, boa tarde, quem seria o vice de Juliana Brizola se acontecer? Pois, imagino que o vice dos sonhos do Carlos Lupe, da direção nacional do PDT, seja o Edgar Preto, seja o PT. Mas não é certo. O PT vai reivindicar essa vaga, né? Se houver uma aliança, certamente mas se não fechar, o PT vai reivindicar essa vaga. Dificilmente não vai fechar a aliança, eu acho, né? Eu tenho a possibilidade de não fechar essa aliança e aí quem que seria? Tudo pode na política. Tudo, né? Não dá para achar. Mas aí quem seria? Mas eu não sei se Edgar Preto aceitaria. Porque aí eu acho que ele talvez preferiria concorrer a deputado federal, talvez. E aí o PT teria que indicar um outro nome se fechar, né? Alguma ideia? Não. Não tem ideia. Não tem nem ideia aqui também. Te ocorre alguém? O PT nem cogita isso. Hoje eles não aceitam falar sobre e dizem que o PT diz hoje. Eu provoquei alguns amigos, alguns fontes, né, ligadas ao PT, ao saber dessa reunião hoje do presidente Lula com a Juliana Brizola, e eles disseram assim, o Lula vai chamar ela para ser vice do Preto. Ou seja, então o PT só cogita uma aliança com o PDT, tendo o PDT como vice, e não como cabeça de chapa. Tá, então, mas pode acontecer de concorrer o Preto e a Juliana também sem estarem juntos. E desde que Juliana viabilize uma candidatura, um palanque robusto. E aí alguma ideia de quem seria o vice, a vice da Juliana? Eu diria, Léo, que é muito remota essa possibilidade, porque o PT hoje seria o grande fator de viabilidade da candidatura de Juliana Brizola, por dar estrutura política, tempo de TV, recursos para campanha. Sem o PDT teria dificuldade de sustentar essa candidatura, e aí seria mais provável que Juliana concorresse a deputada federal e que o partido migrasse para uma aliança com Gabriel Souza, uma aliança dentro do governo Eduardo Leite. Até porque o PDT precisa eleger deputados federais, né? Tem uma bancada muito restrita nos últimos anos, precisa de vencer
A grande briga é vencer a cláusula de Cláusula barreira. de barreira, E se você não fazer fundo atinge a partidário. cláusula de barreira e ela é progressiva de uma eleição para outra, o partido fica sem acesso a recursos para campanha, para televisão, e obriga a montar uma federação, se juntar com outro partido. É um exercício que está sendo feito no país de diminuir o número de partidos. E agora todos lutando por essa sobrevivência, para continuar existindo enquanto partido político. Por isso que a candidatura de Juliana Brizola se tornou prioridade para o PDT nacional. Porque ele acha que pode refundar o trabalhismo a partir de uma candidatura viável e exitosa no Rio Grande do Sul, fundada no sobrenome Brizola. Sim. Então, o presidente Lupe tem reafirmado muito isso, Carlos Lupe, inclusive junto ao presidente Lula. A gente apoia vocês em todos os lugares, mas a gente quer como prioridade o apoio de vocês no Rio Grande do Sul.